Trabalho como motorista para uma linha de ônibus mexicana e tenho mais de 20 anos nessa função, acumulando muitas histórias de coisas estranhas que me aconteceram ao longo dos anos. Meu nome é José Luiz, e o que vou contar aconteceu quando eu ainda era um novato nos meus primeiros anos como motorista de ônibus, e foi algo inesquecível para mim devido ao medo que isso me causou. Numa noite, estava transportando poucos passageiros da cidade do México para Veracruz. Embora não me lembre da hora exata, sei que passava da meia-noite e, em uma das autoestradas, havia ocorrido um grande acidente. O trânsito estava completamente parado e fiquei exatamente ao lado de uma saída daquela autoestrada. Meu colega me disse para sair e pegar aquele caminho, que era um pouco mais longo, mas nessa situação seria muito mais rápido. Eu disse a ele que não, pois supostamente não deveríamos desviar das nossas rotas. Mas ele me disse que não aconteceria nada, pois ele já tinha feito isso muitas vezes e, de qualquer forma, chegava ao destino combinado. Como aquilo ia demorar muito, eu o ouvi, pois era novato, e ele já tinha muita experiência. Então, deixei-me influenciar e segui seu conselho. Pegamos uma estrada que era mais perigosa, segundo as placas. Por isso tinham construído aquela autoestrada da qual saímos. Eu estava um pouco nervoso e dirigia com muita precaução, pois estava muito escuro e aquela estrada parecia abandonada. Ninguém mais estava dirigindo por ali. Não passava nenhum carro, nem na frente, nem atrás de mim. Parecia que éramos os únicos que tinham tomado aquele caminho. Era como uma estrada fantasma. Já estávamos bem adentrados naquele trecho quando, de repente, vimos ao longe algo se movendo no meio do mato. Quanto mais nos aproximávamos, mais podíamos ver que se tratava de pessoas saindo do mato, ou pelo menos era o que pensávamos. Pareciam silhuetas de pessoas que faziam sinais, como pedindo ajuda e querendo que as deixássemos subir no ônibus. Meu colega me disse: "Ignore-os, continue dirigindo, de jeito nenhum pare." Eu perguntei por que ele estava me dizendo isso, que talvez fossem pessoas que tinham sofrido um acidente e que, no mínimo, deveríamos ligar para os serviços de emergência. Mas ele me respondeu algo que me encheu de terror. Disse que aquelas silhuetas não eram de pessoas vivas, que aquela estrada era conhecida por todas aquelas almas que tinham sofrido acidentes ali e ficado presas naquela estrada. Disse que havia muitas lendas sobre isso, mas que ele nunca tinha visto nada, pois nunca tinha passado por ali à noite. O mais estranho era que, por mais que avançássemos, as pessoas continuavam à mesma distância. Continuávamos a vê-las à mesma distância que no início. Parecia que estavam avançando na mesma velocidade que nós, mas olhando para o ônibus e pedindo ajuda. Tudo aquilo era muito perturbador. Eu já queria sair dali, mas ainda faltava mais de 1 hora para conseguirmos. De repente, ouvimos uma senhora se levantar e vir até a frente para nos perguntar por que tínhamos pegado aquele caminho. Ela era de Veracruz e sempre viajava da cidade do México para Veracruz, e conhecia perfeitamente a história daquela rota. Ela reclamou enquanto observava assustada aquelas silhuetas pedindo ajuda, enquanto fazia o sinal da cruz e tremia na voz. Depois, nos responsabilizou, dizendo que, se algo acontecesse, seria culpa nossa. Eu estava muito nervoso, não só por aquilo que parecia paranormal, mas também porque sabia que a senhora poderia nos denunciar para a companhia e talvez fôssemos demitidos. Finalmente saímos daquele trecho e aquelas pessoas simplesmente se desvaneceram na escuridão. Eu estava mais do que nervoso. Tudo em mim tremia e eu não conseguia acreditar no que tinha visto. Já queria chegar em casa para contar à minha esposa e desabafar. Embora ela adore essas coisas paranormais, a senhora, pelo visto, não fez nenhuma queixa, pois nem eu nem meu colega fomos sequer repreendidos. Mas uma coisa é certa: nunca mais passei por aquela rota. Sou Gilberto Molina, e por muito tempo fui motorista de ônibus aqui no México, dirigindo por toda a região sul do país. Quero omitir as empresas para as quais trabalhei,
pois isso não é relevante para o meu relato. Durante muitos anos, a gente vive experiências enquanto está nessa profissão, viajando o tempo todo por estradas, principalmente à noite. Mas o que vou contar aconteceu dentro do próprio ônibus. Eu estava voltando junto com meu colega para a cidade de onde a viagem tinha começado. E já não havia mais passageiros, apenas ele e eu, pois já não estávamos em serviço. Já era noite. Não sei dizer exatamente que horas eram, pois não me lembro bem, mas a escuridão era penetrante. Estávamos conversando sobre várias coisas quando, de repente, ouvimos alguns golpes. Ele e eu nos olhamos muito desconcertados e fizemos silêncio para ouvir aqueles golpes fortes. De repente, voltamos a ouvi-los, mas agora podíamos senti-los. Vinham da parte inferior do ônibus. Meu colega verificou a área dos assentos, mas não havia nada ali. Ele me disse que claramente de lá podiam se ouvir aqueles golpes mais fortes e que tinha certeza de que vinham do bagageiro, mas não fazíamos ideia do que os provocava, já que o bagageiro estava completamente vazio. Decidimos parar à beira da estrada para verificar o que estava provocando aqueles golpes. Mas quando abrimos o bagageiro, os golpes pararam. Como já sabíamos, não havia nada ali, nem mesmo na pequena cabine onde os motoristas dormem quando as viagens são longas. Em nenhum lugar havia nada. O ônibus continuava ligado, mas já não se ouviam golpes, então só subimos novamente e continuamos a viagem. Passaram-se algumas horas, e meu colega me comentou que, quando ele desceu para dormir, sentiu como se alguém estivesse tocando seu cabelo, que até acordou de repente porque sentiu que puxaram a coberta com a qual ele estava se cobrindo, mas pensou que estava sonhando ou que tinha caído por causa de um movimento do ônibus. Mas agora ele tinha certeza de que foi algo mais. Continuamos fazendo várias viagens naquele ônibus. Inclusive, passageiros que desejavam ouvir gritos ou vozes no bagageiro vinham falar comigo ou com meu colega, preocupados, dizendo que alguém estava embaixo e que devíamos parar para ajudá-los. Tínhamos que explicar para eles que não se preocupassem, que não era nada, embora muitos ficassem ainda mais assustados. A situação chegou a tal ponto que tivemos que pedir à companhia que nos desse outro ônibus, devido às várias queixas dos passageiros que ouviam vozes, gemidos e golpes em cada viagem. Depois de algumas semanas, finalmente nos trocaram de ônibus. Nunca soubemos com certeza o que habitava ali, embora houvesse rumores entre os motoristas daquela linha de que se tratava das almas penadas de 2 jovens indocumentados, que anos atrás tinham sido colocados no bagageiro de um ônibus daquela companhia para viajar para outro estado sem identificação. Porém, um grupo os tinha capturado em um bloqueio, tirando-lhes a vida e obrigando os motoristas da época a transportarem seus cadáveres no bagageiro. Sim, essas coisas costumam acontecer nas estradas mexicanas, e agora tínhamos quase certeza de que nosso ônibus era o que tinha transportado esses corpos. Talvez por isso suas almas ainda estivessem lá. O que vocês acham? Obrigado por me escutarem. Boa noite. Meu nome é Ramon Aguirre, e o que vou contar aconteceu há vários anos quando eu viajava para Taxco de ônibus, cuja empresa prefiro não mencionar. Eu sempre viajava à noite porque achava mais tranquilo, além de os ônibus estarem quase sempre vazios. Lembro que embarquei no ônibus por volta das 8 da noite. Quase não havia gente, e acabei ficando sozinho no assento. Decidi sentar-me no fundo, e tudo continuou normal. Adormeci completamente. Não sei quantas horas se passaram, mas já era de madrugada quando o ônibus parou de repente. Eu me aproximei da janela, e parecia que havia ocorrido um acidente, pois havia muitas sirenes e policiais desviando o tráfego. Estávamos completamente parados quando um senhor subiu. Não vi como abriram a porta para ele, nem por que o deixaram subir, pois aquele ônibus tinha uma porta que impedia a visão da área do motorista. Simplesmente o vi caminhar e sentar-se exatamente no assento ao meu lado. Havia muitos assentos desocupados, mas, por alguma razão, ele quis se sentar ao meu lado. O ônibus finalmente começou a avançar. Saímos daquele engarrafamento e estávamos na escuridão da estrada, no meio do mato,
quando do nada aquele homem que tinha acabado de subir começou a chorar descontroladamente. Eu comecei a me sentir muito desconfortável. Sinceramente, eu não queria, mas achei muito indelicado não perguntar se ele estava bem. Então perguntei, mas não recebi resposta. Não insisti, mas fiquei um tanto tenso com a situação tão incômoda. Também não conseguia dormir, pois o senhor continuava chorando. Cabe mencionar que a aparência daquele senhor estava um pouco descuidada. Pensei muito antes de mudar de assento, pois tinha pena que o senhor pensasse que era porque eu não queria ficar ao lado dele, embora isso fosse verdade. Mas no final, acabei mudando, pois realmente queria dormir e também me sentir mais relaxado, porque continuava muito desconfortável de ver e ouvir aquele senhor chorar sem parar. O tempo todo que fiquei ali, ele não parou de chorar em nenhum momento. Então, levantei-me do assento, pedi licença e caminhei até um dos assentos da frente. Justo nesse momento, um dos motoristas entrou no corredor. Ele se dirigia ao banheiro e, como me viu mudando de assento com toda a bagagem, perguntou se estava tudo bem e por que eu havia trocado de assento. Respondi em voz baixa sobre o homem que havia acabado de subir e aproveitei para perguntar se ele poderia descobrir o que estava acontecendo, pois o homem não parava de chorar quase desde o momento em que subiu. O motorista fez uma expressão de confusão e me olhou muito estranho, como se eu estivesse falando algo absurdo. Ele me perguntou de que homem eu estava falando, pois ninguém havia subido depois que saímos da rodoviária. Eu respondi muito surpreso, falando daquele homem que deixaram subir quando paramos por causa do acidente, há menos de 1 hora. Ele me disse que não haviam deixado ninguém subir, que em primeiro lugar era proibido subir pessoas em lugares que não fossem terminais de ônibus e que estivessem marcados na rota, muito menos na estrada, e que também ninguém havia pedido para subir naquele lugar. Ele disse que talvez eu tivesse sonhado. Nesse momento eu disse: "Venha, me acompanhe." Levei-o até o fundo, onde estava aquele senhor, mas já não havia ninguém ali. O senhor não estava em nenhum assento. Também abrimos o banheiro e até decidi procurar nos bagageiros, pois eu estava completamente seguro do que vi. De verdade, juro que o vi. O motorista me olhou e disse para eu me acalmar, que talvez tivesse sido um sonho, e me recomendou voltar ao meu assento e tentar descansar. Para ser sincero, fiquei um pouco irritado, porque ele estava me tratando como se eu fosse louco ou algo assim, mas não tinha como provar que o que contei era verdade. Então, voltei ao meu assento e fiquei apenas pensando em toda a situação. Passaram-se alguns minutos e quando o motorista saiu do banheiro, ele se aproximou de mim novamente e perguntou se eu me lembrava da roupa daquele homem. Eu disse que sim, que ele estava com roupas descuidadas e rasgadas. Vestia uma camisa vermelha e calça jeans. Ele apenas me olhou muito desconcertado, com os olhos arregalados e disse: "Não posso acreditar." Perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu que, naquele acidente que nos fez parar por alguns minutos, ele e o outro motorista tinham visto uma pessoa sem vida no asfalto. Era quem havia provocado o acidente e tinha sido arremessado para fora do carro. O homem estava vestindo uma camisa vermelha e calça jeans, a mesma roupa daquele homem que se sentou ao meu lado. Nesse momento senti um grande calafrio percorrer todo o meu corpo. O motorista me pediu para não contar a nenhum outro passageiro o que estava acontecendo, para evitar pânico, e simplesmente se afastou. Claro, ele deve ter contado tudo ao seu colega. Durante toda a viagem fiquei muito assustado. Evidentemente já não consegui dormir e fiquei apenas olhando ao redor do ônibus, pois sentia que aquele senhor iria aparecer novamente. Aquele senhor que era uma alma penada, e ali entendi por que ele chorava tanto. Depois dessa experiência, só viajo durante o dia, pois aquilo me marcou para o resto da vida. E se tenho certeza de algo, é que não quero ver nenhum fantasma novamente. Espero que tenham gostado da minha história. Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Lopes e quero compartilhar uma experiência que tive há alguns anos, enquanto viajava de ônibus à noite. A empresa de ônibus não é relevante para a história, então vou omiti-la. Naquela noite,
Eu estava viajando sozinha de Guadalajara para León, um trajeto que conhecia bem e que já havia feito várias vezes. O ônibus estava praticamente vazio e eu me acomodei em um dos assentos na parte de trás. Gosto de me sentar lá para poder esticar as pernas e ter um pouco mais de privacidade. Depois de um tempo de viagem, adormeci profundamente. Não sei quanto tempo passou, mas acordei sobressaltada, sentindo um frio intenso. Abri os olhos e percebi que o ônibus estava parado no meio da estrada, completamente escuro do lado de fora. Olhei ao redor e vi que não havia mais ninguém no ônibus além de mim e do motorista. Senti-me um pouco inquieta, mas assumi que tínhamos parado por algum motivo técnico e que logo continuaríamos. No entanto, passaram-se vários minutos e o ônibus não se movia. Comecei a me sentir nervosa e decidi levantar-me para perguntar ao motorista o que estava acontecendo. Aproximei-me da parte da frente e notei que o motorista parecia estar muito concentrado olhando pela janela dianteira. Perguntei se tudo estava bem e se iríamos continuar a viagem em breve. O motorista não respondeu imediatamente. Parecia estar em transe, como se estivesse hipnotizado por algo lá fora. Insisti um pouco mais e finalmente ele me olhou com uma expressão estranha no rosto. Disse que tinha visto algo na estrada e que precisava se certificar de que tudo estava bem antes de continuar. Senti-me intrigada e um pouco assustada pela reação dele, então decidi olhar pela janela para ver o que havia chamado sua atenção. O que vi me deixou gelada. No meio da escuridão, bem ao lado da estrada, havia uma figura escura e alta que parecia estar nos observando. Não conseguia distinguir claramente seus traços, mas sua presença me encheu de um profundo senso de medo. Perguntei ao motorista o que era aquilo, mas ele simplesmente balançou a cabeça e disse que não tinha certeza. Ele decidiu sair do ônibus para investigar, e eu fiquei sozinha na escuridão com a sensação de que algo não estava certo. Esperei ansiosamente o seu retorno, temendo o pior. Depois do que pareceu uma eternidade, o motorista voltou e disse que não havia encontrado nada lá fora. Decidimos continuar a viagem, mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela figura escura na estrada. O resto da viagem transcorreu sem incidentes, mas aquela experiência me deixou profundamente perturbada. Nunca soube o que era aquilo que vi naquela noite, mas desde então, evito viajar à noite sempre que posso. Às vezes, as sombras da noite escondem coisas que preferiríamos não ver. Olá, meu nome é Estefania, e escrevo este e-mail para contar uma anedota que é bastante forte para mim, mas que eu tinha muita vontade de compartilhar com outras pessoas que não são da minha família. Embora toda vez que eu conto, revivo muito trauma, em alguns segundos você saberá do que estou falando. Também gostaria de ouvir a opinião de todos vocês. Esta história é paranormal, mas não sei bem se foi algo bom ou ruim. Isso aconteceu no ano de 2015. Sou mãe de 2 filhos que na época tinham 6 e 8 anos. O pai deles mora a 3 horas de onde nós vivemos, e naquela época, como havíamos acabado de nos separar, acordamos que ele os teria nas férias e eu no restante do ano. Ele sempre vinha buscá-los e depois os trazia de volta, mas naquela ocasião, ele me disse que teve uma emergência e que não podia trazê-los. Ele perguntou se eu poderia ir buscá-los de ônibus, que ele pagaria as passagens, e eu aceitei. Era isso, ou deixar meus filhos lá. Saí numa noite de sábado, pois tinha que voltar com eles no domingo, porque na segunda-feira tinham aulas. O ônibus saiu à meia-noite exatamente. Eu estava um pouco nervosa, pois as estradas por aqui são um tanto perigosas devido às curvas acentuadas, e na verdade, eu não costumava viajar sozinha à noite. Não sei se era por tudo isso, ou se eu simplesmente já pressentia que algo ruim aconteceria. Mas tinha uma angústia no peito desde que o ônibus saiu, algo que eu não conseguia explicar. E então, ocorreu uma tragédia, da qual ainda não me recuperei. Tivemos um acidente em uma curva onde já aconteceram muitos acidentes, devido ao perigo que representa, e porque os carros passam por lá em alta velocidade. Eu estava com o cinto de segurança do ônibus, algo que quase ninguém faz quando sobe em um ônibus.
Muitos nem sequer sabem que os assentos dos ônibus têm cintos de segurança. Então, fui uma das poucas sobreviventes. O ônibus começou a pegar fogo e eu não conseguia sair. Havia muita fumaça, o que me impedia de enxergar para fora. O ônibus estava virado, mas não completamente, então, como pude, subi até uma janela que estava quebrada para poder sair. Mas eu já estava muito fraca. Não sei se por causa da fumaça ou por qual razão, mas eu não tinha forças suficientes para sair dali. Ainda não havia chegado ninguém para nos ajudar. Tudo aconteceu em questão de segundos, e eu gritava pedindo socorro, que me ajudassem a sair dali, pois o ônibus estava pegando fogo. Foi o momento mais horrível da minha vida. Sem dúvida pensei que iria morrer ali, pois não havia ninguém para me ajudar e eu não conseguia sair sozinha. Mas de repente, eu juro pela minha vida que senti como se alguém me puxasse pelos braços, me jogando para fora. Caí no chão e olhei para todos os lados para saber quem ou quem havia me ajudado, mas não havia absolutamente ninguém. Levantei rapidamente e comecei a correr, me afastando do ônibus, pois era extremamente perigoso ficar ali e não havia ninguém por perto, até que finalmente um carro parou para me ajudar e ligar para emergências. Eu estava tremendo, aterrorizada, mas estava absolutamente certa do que havia acontecido. Estava muito segura de que alguém havia me puxado para fora, tanto que eu só dizia às pessoas do carro que pararam: "Onde estão as pessoas que me ajudaram?" Mas eles não sabiam do que eu estava falando, apenas tentavam me acalmar, dizendo que logo chegaria ajuda, mas que precisávamos nos afastar um pouco dali, pois era muito perigoso. Quando as ambulâncias e os bombeiros chegaram, já não havia nada a fazer. Todos os outros passageiros haviam falecido. Eu fui a única sobrevivente daquele acidente. O que aconteceu comigo, com aquelas pessoas que me ajudaram, nunca se soube. Nunca soube se foram pessoas ou algo mais, e por isso ainda não sei se foi algo bom ou ruim. Mas sei que sou grata por essa ajuda que recebi, pois graças a isso ainda estou aqui. No entanto, toda vez que lembro daquela noite e daquele momento, é muito difícil para mim. Gostaria de saber o que vocês acham. Acham que foram anjos, almas penadas, ou o que pensam que foi? Obrigada por me ouvir. Olá, meu nome é Carmen, e quero compartilhar com vocês uma experiência que tive há alguns anos, que até hoje me causa calafrios. Tudo aconteceu durante uma viagem que fiz de Oaxaca à cidade do México. Era uma daquelas noites incomumente frias, e o ônibus estava meio vazio, algo que agradeci, já que queria dormir e chegar descansada. Tínhamos partido por volta das 9 da noite, e tudo parecia normal. Eu estava ouvindo música nos meus fones de ouvido e, de vez em quando, olhava pela janela para a escuridão que nos envolvia. Lembro que, em algum momento, o ônibus parou. Pensei que era uma parada normal, talvez para abastecer ou uma parada técnica, mas não. O ônibus simplesmente parou e o motor desligou. Tirei os fones de ouvido e olhei ao redor. Os poucos passageiros pareciam igualmente confusos. Alguns começaram a perguntar o que estava acontecendo, e outros se levantaram para falar com o motorista. Decidi ficar no meu assento esperando que fosse algo passageiro e que logo continuaríamos a viagem, mas não foi assim. O motorista desceu do ônibus e entrou em uma espécie de discussão com outra pessoa fora da minha vista. Não conseguia ouvir o que diziam, mas parecia sério. Após alguns minutos, o motorista voltou ao ônibus e anunciou que teríamos que esperar um pouco, pois havia um problema com o motor e estavam esperando por ajuda. A notícia não foi bem recebida e o ambiente ficou um pouco tenso. Passou-se uma hora e nada mudava. Estávamos parados no meio do nada, sem sinais de que a ajuda estava próxima. A situação começou a ficar mais estranha quando um dos passageiros, um senhor mais velho que estava sentado na frente, começou a murmurar sobre o lugar onde havíamos parado. Ele disse que era uma área conhecida por sua atividade paranormal, que havia histórias de pessoas que viam figuras e ouviam vozes naquela estrada, especialmente à noite. No início, todos pensamos que ele estava apenas tentando nos assustar, mas então algo aconteceu que mudou minha opinião. Do meu assento,
Comecei a sentir uma sensação de frio que ia aumentando. Era como se a temperatura dentro do ônibus tivesse caído vários graus em questão de minutos. Então, uma das passageiras gritou. Todos nos viramos para ela e vimos que estava pálida, olhando para a parte traseira do ônibus. Segundo ela, havia visto uma figura negra, como uma sombra, passar rapidamente pelo corredor e desaparecer. O medo tomou conta do lugar. Alguns passageiros começaram a rezar, outros simplesmente ficaram em silêncio, e alguns poucos tentaram ver se conseguiam enxergar mais alguma coisa. Eu estava apavorada, não sabia no que acreditar, mas a sensação de frio e medo era real. Finalmente, depois de várias horas, a ajuda chegou e pudemos continuar a viagem, mas ninguém conseguiu dormir depois disso. A experiência nos deixou todos inquietos e com a dúvida se o que havíamos experimentado foi real ou apenas fruto da tensão do momento. Desde aquela noite, sempre tento viajar de dia e evito aquela estrada sempre que posso. Algo aconteceu naquele lugar e não quero vivê-lo novamente. Meu nome é Javier e sou motorista de ônibus há mais de 15 anos. A história que vou contar aconteceu em uma rota noturna que faço regularmente da cidade do México até Puebla. Sempre gostei de dirigir à noite. As estradas estão mais tranquilas e posso pensar nas minhas coisas sem o barulho do dia. Mas o que aconteceu comigo uma noite mudou completamente minha percepção dessas rotas. Era uma noite particularmente tranquila. O céu estava limpo e as estrelas brilhavam intensamente. Por volta da meia-noite, enquanto eu me encontrava em um trecho solitário da estrada, vi de repente um menino parado ao lado do caminho. Estava completamente sozinho, vestido com uma camiseta branca e shorts, o que me pareceu muito estranho e preocupante, dado o horário e o isolamento do local. Reduzi a velocidade e parei ao lado da estrada, pensando que ele poderia precisar de ajuda. Abri a janela e perguntei se ele estava bem e onde estavam seus pais. O menino me olhou, mas não respondeu. Sua expressão era séria, quase melancólica. Insisti em perguntar se ele precisava que eu o levasse a algum lugar, e desta vez ele acenou com a cabeça. Abri a porta do ônibus e o deixei subir. Ele se sentou na frente, olhando para frente sem dizer uma palavra. Comecei a dirigir de novo, mas estava inquieto. Algo na presença dele me fazia sentir uma mistura de compaixão e nervosismo. Enquanto dirigia, tentei falar com ele, perguntar sobre seus pais, onde morava, mas ele não respondeu a nenhuma das minhas perguntas. Passaram-se cerca de 20 minutos, e de repente o menino me disse para parar o ônibus. Olhei ao redor, e não havia nenhum sinal de casas, apenas o caminho escuro e a vegetação ao redor. No entanto, fiz o que ele pediu e parei o ônibus. O menino desceu rapidamente e se dirigiu para o lado da estrada. Desci e o segui, preocupado em deixá-lo sozinho em um lugar tão isolado. Quando cheguei ao lugar onde ele estava, não havia sinal do menino. Olhei ao redor, chamando-o, mas foi em vão. Não havia nenhum lugar próximo onde ele poderia ter se escondido tão rápido. Confuso e um pouco assustado, voltei para o ônibus e continuei minha rota até Puebla. Após esse incidente, perguntei a outros motoristas e moradores locais se eles haviam visto o menino ou se conheciam alguma história semelhante, e me surpreendi ao descobrir que vários haviam visto o mesmo menino na mesma área da estrada. Alguns acreditam que seja o espírito de uma criança que morreu em um acidente naquele trecho muitos anos atrás, e que às vezes aparece procurando alguém para levá-lo para casa. Essa experiência me deixou com uma sensação de inquietação toda vez que passo por esse trecho da estrada. Embora eu nunca tenha visto o menino novamente, sempre me pergunto sobre sua história e espero que ele tenha encontrado o caminho para sua casa, onde quer que seja. Me chamo Teresa e trabalhei por muitos anos como assistente em ônibus de longa distância. Vi e vivi muitas coisas estranhas,
Mas nada se compara ao que me aconteceu em uma fria noite de novembro. Estávamos em uma viagem noturna de Monterrey à Cidade do México, e o ônibus estava quase cheio. Como de costume, verifiquei se tudo estava em ordem antes de me acomodar para passar a noite. Perto da meia-noite, após uma parada em um posto de serviço, subiu o último passageiro. Era um homem de aparência idosa, vestido de maneira muito formal, com um casaco longo e um chapéu antigo. Algo em sua presença me causou uma sensação estranha, mas decidi não dar muita importância. Ele se dirigiu ao último assento do ônibus e se sentou ali sozinho. Durante a viagem, levantei-me várias vezes para verificar os passageiros e garantir que tudo estivesse em ordem. Toda vez que passava pelo último assento, sentia uma espécie de frio percorrer minhas costas, mas sempre que olhava para o assento, o homem parecia estar dormindo ou olhando pela janela. Quando estávamos prestes a chegar ao nosso destino, comecei a preparar todos para o desembarque. Notei que o homem no último assento não havia se movido. Aproximei-me para acordá-lo, mas ao chegar ao seu lado, percebi que seu corpo estava completamente rígido e frio. Imediatamente chamei o motorista e paramos o ônibus. Chamamos os serviços de emergência e, quando chegaram, confirmaram que o homem havia morrido. O mais inquietante foi que, segundo o médico que atendeu a emergência, o homem estava morto há várias horas, o que significava que ele havia falecido quase imediatamente após subir no ônibus. Ninguém havia percebido, e ele viajou o caminho todo conosco sem que ninguém suspeitasse. O evento nos deixou a todos chocados, e especialmente para mim, foi algo profundamente impactante. Sempre me pergunto se de alguma forma eu poderia ter feito algo para ajudá-lo, ou se sua presença e a sensação estranha que senti estavam de alguma forma conectadas. Desde então, sempre verifico 2 vezes os passageiros, especialmente aqueles que se sentam no último assento. Meu nome é Marco e sou motorista de ônibus com mais de 10 anos de experiência em rotas noturnas, especialmente na rota que conecta Tijuana à Cidade do México. Ao longo dos anos, vi muitas coisas estranhas acontecerem na estrada, mas há uma experiência em particular que nunca consegui esquecer. Era uma noite típica na rota. O ônibus levava poucos passageiros e a estrada estava quase vazia. À medida que avançávamos por um dos trechos mais solitários e escuros, notei uma figura estranha ao lado da estrada. A princípio pensei que poderia ser um animal ou talvez uma árvore movida pelo vento. Mas à medida que nos aproximávamos, a figura ficou mais clara e definitivamente era humana. A figura parecia estar coberta por uma capa escura e tinha um andar errático, como se estivesse ferida ou em dificuldades. Reduzi a velocidade do ônibus pensando em oferecer ajuda, mas algo dentro de mim dizia que eu devia manter a distância. Os poucos passageiros que estavam acordados também notaram a figura e começaram a murmurar entre si, claramente inquietos. À medida que nos aproximávamos, a figura se virou para nós, e pude ver que não tinha rosto. Era simplesmente uma sombra escura com a forma de um humano. Naquele momento, senti um calafrio percorrer todo o meu corpo, e decidi acelerar e passar direto. Enquanto nos afastávamos, olhei pelo retrovisor e vi que a figura parecia nos seguir com o olhar, embora isso fosse impossível porque ela não tinha olhos. O resto da viagem transcorreu sem incidentes, mas a tensão permaneceu no ar. Ao chegarmos ao nosso destino, alguns passageiros me perguntaram sobre a figura, querendo saber se era algo comum naquela estrada. Eu disse que nunca tinha visto algo assim antes e que esperava não me deparar com algo semelhante novamente. Desde aquela noite, sempre me sinto um pouco nervoso quando passo por aquele trecho da estrada, e embora nunca tenha visto a sombra novamente, a sensação de que algo ou alguém nos observava da escuridão nunca me deixou. Às vezes me pergunto se o que vimos foi algo sobrenatural ou simplesmente uma ilusão causada pela fadiga e pela noite, mas prefiro não me deter para descobrir. Meu nome é Luísa, e embora agora eu esteja aposentada,
Trabalhei como motorista de ônibus por muitos anos. Uma das rotas que eu mais frequentava era a da cidade do México a Guadalajara durante a noite. As viagens noturnas sempre têm sua cota de mistério e cansaço, mas uma noite em particular vivi algo que mudou minha percepção sobre o que pode acontecer na estrada. Era perto da meia-noite e o ônibus levava apenas alguns poucos passageiros dispersos pelo veículo. Tudo transcorria com normalidade. A estrada estava tranquila e mal iluminada pela luz da lua. De repente, enquanto eu revisava os espelhos para me certificar de que tudo estava em ordem, notei uma figura sentada no fundo do ônibus que eu não lembrava de ter visto quando os passageiros embarcaram. Decidi parar na próxima parada para verificar os bilhetes e me certificar de que todos estavam onde deveriam estar. Ao me aproximar do final do ônibus, a figura que eu tinha visto era de uma mulher idosa, vestida completamente de branco, com um véu que cobria parte de seu rosto. Aproximei-me e perguntei pelo seu bilhete, mas ela não respondeu. Repeti a pergunta e, desta vez, a figura simplesmente desapareceu diante dos meus olhos. Confusa e um pouco assustada, voltei ao meu assento e continuei a viagem, mas o ambiente no ônibus havia mudado. Sentia-se mais frio e um silêncio pesado se instalou. Os passageiros pareciam não ter notado nada, mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem da mulher se desvanecendo. Ao chegar a Guadalajara, perguntei ao pessoal da rodoviária se havia alguma história ou lenda local que pudesse explicar o que eu vi. Contaram-me que, anos atrás, uma mulher idosa costumava viajar na mesma rota para visitar sua família. Certa noite, o ônibus em que ela viajava sofreu um acidente fatal, e ela foi uma das vítimas. Desde então, alguns motoristas e passageiros relataram vê-la no ônibus, especialmente em viagens noturnas como a minha. Não sei se o que vi foi real ou produto do cansaço, mas desde aquela noite sempre senti uma presença nas minhas viagens noturnas, como se essa mulher ainda estivesse tentando chegar ao seu destino. Meu nome é Ernesto, e durante anos, trabalhei como motorista de um ônibus de rota interurbana que atravessava a serra entre Durango e Sinaloa. Essa rota é conhecida por sua beleza natural, mas também por ser particularmente solitária e propensa a neblinas densas, especialmente durante a noite. Uma noite, enquanto dirigia por um dos trechos mais isolados e enevoados, tive uma experiência que nunca esquecerei. Era por volta das 2 da madrugada, e a neblina era tão densa que mal conseguia ver além de alguns metros à frente do ônibus. A estrada serpenteava entre montanhas e barrancos profundos, e eu avançava com extrema precaução, sabendo que qualquer erro poderia ser fatal. De repente, no meio da neblina, vi uma figura de pé na beira da estrada. A princípio pensei que fosse um animal, algo comum na serra, mas à medida que me aproximava, percebi que era uma pessoa, uma mulher parada bem na beira do precipício. Imediatamente, pisei no freio do ônibus temendo que ela pudesse estar em perigo de cair ou que precisasse de ajuda. Desci rapidamente e me aproximei dela, perguntando se estava tudo bem. Ela se virou para mim e pude ver seu rosto claramente apesar da neblina. Tinha uma expressão tranquila, quase serena, e me disse que estava apreciando a vista, algo que me pareceu completamente absurdo, dada a hora e as condições do local. Insisti que era perigoso ficar ali fora e me ofereci para levá-la até o vilarejo mais próximo. Ela simplesmente sorriu, agradeceu e disse que logo seguiria seu caminho. Confuso, mas sem saber o que mais fazer, voltei para o ônibus e continuei minha rota, olhando pelo retrovisor para me certificar de que ela se afastava da estrada. No entanto, o que vi em vez disso foi sua figura se dissolvendo na neblina, como se nunca tivesse estado ali. Parei novamente, desci e procurei pela área, mas não havia nenhum sinal dela. Tudo o que restava era a neblina e o silêncio da serra. Durante o restante da viagem, não consegui parar de pensar no encontro. Mais tarde, conversando com outros motoristas em uma parada, mencionei o ocorrido.
Vários deles empalideceram e me contaram que aquela mulher havia morrido em um acidente nesse trecho anos atrás e que, às vezes, aparecia para viajantes solitários durante a noite. Desde aquela noite, sempre que passo por esse trecho, faço isso com um sentimento de respeito e cautela, e nunca sem olhar duas vezes para onde vi pela primeira vez essa misteriosa mulher. Meu nome é Roberto, e durante anos fui motorista de um ônibus que percorria a rota entre San Cristóbal de las Casas e Tuxtla Gutiérrez, em Chiapas. Essa rota passa por algumas das áreas mais belas e também mais remotas da região, com selvas densas e montanhas envoltas em neblinas. É um trajeto que sempre gostei de fazer, mas também é conhecido por ser cenário de inúmeras lendas locais, incluindo aparições e outros fenômenos inexplicáveis. Uma noite, enquanto dirigia por um dos trechos mais isolados, encontrei-me em uma situação que nunca poderia ter imaginado. Era perto da meia-noite e a estrada estava deserta, envolta em uma neblina densa que mal deixava ver o caminho. Enquanto dirigia, atento a qualquer mudança na rota, notei uma figura parada à beira da estrada. Ao me aproximar, vi que era um ancião vestido com roupas tradicionais da região, com um bastão em uma das mãos e olhando fixamente para a floresta. Parei, preocupado com o seu bem-estar, pois não é comum encontrar alguém naquela área a essa hora e nessas condições. Desci do ônibus e me aproximei para oferecer ajuda. Perguntei se ele estava bem ou se precisava que eu o levasse a algum lugar. O ancião me olhou, mas não respondeu. Seu olhar era penetrante, quase como se pudesse ver através de mim. Insisti em minha oferta de ajuda, mas o ancião simplesmente se virou e apontou para a floresta, dizendo que precisava seguir seu caminho e que eu deveria fazer o mesmo. Sua voz era tranquila, mas havia um tom de urgência que eu não soube interpretar naquele momento. Sem saber o que mais fazer, voltei para o ônibus e continuei minha rota. Olhando pelo retrovisor, assim como na história anterior, vi sua figura se desvanecendo na neblina. Durante o resto da viagem, fiquei pensativo, tentando entender o que havia acontecido. Ao chegar ao meu destino, compartilhei a experiência com alguns colegas. Para minha surpresa, eu não fui o único que teve um encontro semelhante naquele trecho de estrada. Segundo os relatos locais, o ancião era um espírito protetor da região, que aparecia para guiar ou advertir os viajantes sobre os perigos do caminho. Essa experiência mudou a forma como vejo essas viagens noturnas. Agora, toda vez que passo por aquela estrada, sinto um profundo respeito e uma leve esperança de voltar a encontrar o ancião, talvez para entender melhor a mensagem que ele tentava me dar. Meu nome é Carlos, e sou motorista de ônibus há mais de 20 anos. A história que vou contar aconteceu em uma rota que frequentemente cubro entre a cidade do México e Veracruz. É uma rota que conheço como a palma da minha mão, mas uma noite, durante uma tempestade particularmente forte, vivi algo que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre essa estrada. Era uma noite de chuva intensa e a visibilidade era quase nula. Os limpadores de para-brisa lutavam contra o aguaceiro e o vento sacudia o ônibus como se fosse de papel. Apesar das condições, seguíamos com bom tempo e sem incidentes, até que, perto da meia-noite, em um dos trechos mais solitários da estrada, o ônibus começou a se comportar de maneira estranha. Primeiro as luzes começaram a piscar, algo que nunca havia acontecido antes. Em seguida, o motor começou a fazer um ruído estranho, como se algo estivesse obstruindo. Decidi parar o ônibus ao lado da estrada para verificar o que poderia estar causando o problema. Enquanto eu inspecionava o motor sob a chuva torrencial, ouvi um barulho vindo do interior do ônibus. Preocupado com meus passageiros, corri de volta para o interior, mas o que encontrei me deixou perplexo. O ônibus estava vazio. Não havia sinal dos passageiros que eu levava. Confuso, verifiquei os banheiros e até embaixo dos assentos, mas não havia ninguém. Temendo o pior, saí do ônibus para procurá-los ao redor.
pensando que talvez tivessem saído durante minha inspeção e se perdido na tempestade. Chamei e procurei por horas. Ou pelo menos parecia, mas não encontrei ninguém. Exausto e encharcado, voltei para o ônibus para ligar para as emergências, mas justamente quando estava prestes a usar meu telefone, as luzes do ônibus se acenderam sozinhas e eu vi, através do espelho retrovisor, que todos os meus passageiros estavam sentados em seus lugares como se nada tivesse ocorrido. Atordoado, me aproximei deles para me certificar de que estavam bem. Todos pareciam confusos e me perguntaram por que havíamos parado. Nenhum deles se lembrava de ter saído do ônibus ou do que eu havia experimentado. Retomamos a viagem com uma sensação de inquietação que não consegui sacudir durante todo o caminho. Ao chegar a Veracruz, garantimos que todos estavam bem e que não havia nenhum problema com o ônibus. Mas essa experiência deixou uma marca que ainda não consigo esquecer. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas toda vez que passo por aquele trecho da estrada, não consigo evitar sentir um arrepio percorrer meu corpo. Sou Martim, e durante vários anos trabalhei conduzindo ônibus pelas rotas montanhosas do norte do México, especificamente na Sierra Tarahumara. Esta região é conhecida tanto por sua beleza natural impressionante, quanto por seus caminhos perigosos e isolados. Uma noite, em uma viagem típica de Chihuahua a Durango, tive uma experiência que ainda ressoa comigo. Era uma noite de lua cheia, que iluminava as paisagens rochosas, tornando a viagem menos intimidante e mais mística. No entanto, à medida que avançávamos, o ambiente começou a ficar pesado, uma sensação difícil de descrever, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Por volta da meia-noite, enquanto atravessávamos um dos trechos mais remotos, as luzes do ônibus piscaram e o motor perdeu força de repente. Não tive outra opção senão parar ao lado da estrada, em uma área onde a luz da lua mal revelava os contornos da serra. Depois de garantir que os passageiros estivessem seguros e tranquilos, saí para inspecionar o motor, pensando que poderia ser um problema menor que eu mesmo poderia resolver. No entanto, enquanto verificava, ouvi um som estranho, como passos na brita. Olhei ao redor esperando ver algum animal atraído pela luz do ônibus, mas em vez disso, vi um ancião de aparência indígena, vestido com roupas tradicionais, que se aproximava lentamente. Ele me cumprimentou em sua língua nativa, que reconheci pelos meus anos de viagens por essa região. Respondi ao cumprimento e perguntei se ele sabia algo sobre mecânica, esperando que talvez pudesse oferecer alguma ajuda. O ancião simplesmente sorriu e apontou para o ônibus, murmurando algo sobre os espíritos da montanha e seus caprichos. Não entendi completamente, mas agradeci sua presença. Ele se aproximou do ônibus, colocou as mãos sobre o metal frio e fechou os olhos, murmurando em sua língua. Minutos depois, ele me indicou que tentasse ligar o motor novamente. Para minha surpresa e alívio, o ônibus começou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Ofereci-lhe algum dinheiro como agradecimento, mas ele recusou e simplesmente disse que eu deveria cuidar bem da montanha e de seus caminhos. Depois, ele se afastou, desaparecendo entre as sombras da serra tão misteriosamente quanto havia aparecido. Continuamos a viagem sem mais incidentes, mas a presença do ancião e suas palavras ficaram comigo. Desde então, sempre que passo por essa rota, sinto um respeito renovado pela montanha e seus mistérios, consciente de que há mais nesses caminhos do que nossos olhos podem ver. Meu nome é Diego e tenho sido motorista de ônibus por mais de 15 anos. Uma das minhas rotas mais frequentes é entre a Cidade do México e Morelia, uma rota que eu gosto por suas paisagens, mas que também é conhecida por seu histórico de eventos inexplicáveis. Uma noite, enquanto eu dirigia por essa rota, experimentei algo que ainda me custa entender completamente. Era uma noite tranquila, o tráfego era leve e o céu estava limpo. Tudo estava ocorrendo normalmente até que, ao me aproximar de uma zona particularmente solitária da estrada, comecei a ouvir vozes. A princípio, pensei que fosse o rádio
ou que algum passageiro estivesse falando durante o sono, então não dei muita importância. No entanto, as vozes ficaram mais claras e pareciam estar me chamando pelo nome. Intrigado e um pouco alarmado, parei o ônibus ao lado da estrada para investigar melhor. Desliguei o motor e o silêncio se fez absoluto, mas as vozes continuaram, agora mais como sussurros que pareciam vir do exterior do veículo. Desci para inspecionar, pensando que talvez alguém precisasse de ajuda ou que houvesse algum problema técnico provocando o som. Enquanto eu verificava ao redor do ônibus, as vozes pareciam se mover ao meu redor, sempre a uma distância constante. Eu não conseguia entender o que diziam, mas o tom era melancólico, quase como um lamento. Não havia ninguém à vista, e a sensação de estar sendo observado por algo que eu não podia ver começou a me angustiar. Voltei para o ônibus decidido a sair daquela área o mais rápido possível. Quando liguei o motor e retomei a viagem, as vozes gradualmente desapareceram, mas a sensação de inquietação permaneceu comigo pelo resto da viagem. Ao chegar a Morelia, comentei a experiência com um colega que conhecia bem a rota. Ele me contou que havia lendas sobre aquela parte específica da estrada, histórias de um acidente trágico em que vários passageiros perderam a vida há décadas, e que desde então, ocasionalmente se ouvem vozes à noite, como se as almas daqueles passageiros ainda estivessem tentando encontrar paz. Desde aquela noite, sempre que passo por esse trecho, reduzo a velocidade e escuto atentamente, às vezes pensando que talvez eu possa entender o que essas vozes estão tentando me dizer, ou talvez simplesmente para lembrar que há histórias que ainda ressoam nos lugares mais inesperados. Me chamo Marco, e durante anos trabalhei como motorista em diversas rotas no norte do México. Uma das experiências mais inquietantes que já tive ocorreu em uma estrada pouco movimentada, perto de Nuevo León. Era uma noite especialmente escura, e mal havia luz da lua para iluminar o caminho. Essa rota sempre me pareceu um pouco assustadora devido às histórias de outros motoristas que falavam de aparições e eventos estranhos. Naquela noite, enquanto dirigia, comecei a sentir uma sensação de desconforto que aumentava a cada quilômetro. A estrada estava deserta, e o silêncio era tão profundo que só se ouvia o barulho do motor do ônibus. Ao passar por um dos trechos mais isolados, vi algo que gelou meu sangue. Uma figura humana apareceu de repente na beira da estrada pedindo carona. Normalmente eu nunca parava nessa rota, especialmente à noite, mas algo na maneira como essa figura me olhava me impulsionou a parar. Era um homem velho, vestido com roupas gastas e com um olhar intensamente triste. Perguntei aonde ele ia, e, com uma voz quase inaudível, ele disse que só precisava chegar à cidade mais próxima. Decidi levá-lo, embora algo dentro de mim dissesse que algo estava errado. Durante a viagem, o homem permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Toda vez que eu tentava iniciar uma conversa, ele simplesmente assentia ou murmurava uma resposta ininteligível. O que mais me perturbava era o frio que começou a preencher o ônibus, apesar de o ar-condicionado não estar ligado. A temperatura dentro do veículo havia caído drasticamente. Finalmente, chegamos à cidade que ele mencionou, e quando parei para deixá-lo descer, olhei para trás para me certificar de que ele desceria com segurança. No entanto, para minha surpresa, o assento estava vazio. Não havia sinal do homem em lugar nenhum. Saí do ônibus e olhei ao redor, mas não havia ninguém na estrada escura. Acelerei para sair dali o mais rápido possível, sentindo uma mistura de medo e confusão. Mais tarde, conversando com outros colegas, descobri que havia histórias sobre um homem idoso que havia falecido nessa rota anos atrás, em um acidente, e que frequentemente era visto pedindo carona por motoristas desavisados. Desde aquela noite, nunca mais voltei a dirigir sozinho por essa estrada. Sou Helena, e durante vários anos trabalhei em um ônibus que fazia a rota entre Zacatecas e Aguascalientes. Uma noite de inverno, enquanto dirigia perto da meia-noite,
Aconteceu algo que nunca vou esquecer e que mudou minha percepção sobre os lugares que transitamos diariamente. A rota que eu fazia era conhecida por passar por várias estações antigas e desativadas, vestígios de tempos passados, quando o transporte público era diferente. Sempre fui fascinada por essas estruturas abandonadas, mas naquela noite, uma em particular captou minha atenção de uma maneira muito especial. Enquanto me aproximava de uma velha estação que eu conhecia bem, notei luzes acesas, o que era incomum, pois ela estava desabitada e sem eletricidade havia anos. Intrigada e um pouco preocupada, decidi parar. Algo dentro de mim me impulsionava a investigar. Ao me aproximar, pude ver que, ao contrário de outras vezes, a estação parecia estar em funcionamento. Havia pessoas esperando como se um ônibus fosse chegar a qualquer momento. Essa visão me desconcertou porque eu sabia com certeza que não havia serviços programados naquela estação havia décadas. Desci do ônibus e me dirigi a um grupo de pessoas que pareciam estar se despedindo. Todos estavam vestidos de maneira antiquada, como se tivessem saído de uma época passada. Aproximei-me de uma mulher que estava chorando e perguntei se ela precisava de ajuda. Ela me olhou com tristeza e disse que estava se despedindo de seu filho, que estava indo embora, e ela não sabia quando o veria novamente. A naturalidade da cena me surpreendeu, e por um momento, esqueci que estava em uma estação que não deveria estar operativa. Despedi-me e voltei ao ônibus, ainda abalada pela experiência. Ao ligar o motor e olhar pelo retrovisor, vi a estação se desvanecer diante dos meus olhos, voltando a ser o cascarão abandonado que sempre foi. Essa experiência me deixou refletindo sobre as camadas de história que existem nos lugares que damos por garantidos. Alguns dizem que locais com muita história podem reter ecos do passado, e naquela noite acredito que fui testemunha de um desses ecos. Meu nome é Arturo, e tenho sido motorista de ônibus por quase 30 anos. O que vou contar aconteceu em uma das rotas noturnas que frequento entre Monterrey e Saltillo. Esta história sempre vem à minha mente, especialmente quando passo pelo mesmo trecho de estrada onde tudo aconteceu. Era uma noite escura, sem lua, o que tornava a estrada ainda mais solitária e sombria. Embora eu estivesse acostumado a dirigir à noite, sempre há um sentimento de inquietação que se instala quando se está sozinho na estrada, acompanhado apenas pelo ronronar do motor e pelo ocasional brilho da fauna noturna à beira do caminho. Aproximadamente na metade da viagem, começou a se formar uma densa neblina, o que reduziu minha visibilidade a alguns poucos metros à frente do para-brisa. Reduzi a velocidade, apertando os olhos para ver qualquer sinal de perigo na estrada. Foi então que vi algo que minha mente inicialmente lutou para processar. Uma figura pálida, vestida de branco, atravessava a estrada lentamente, sem prestar atenção ao ônibus que se aproximava. Instintivamente pisei no freio, parando o ônibus a poucos metros da figura. Meu coração batia acelerado enquanto eu olhava para a estrada, esperando ver a pessoa que quase atropelei, mas não havia ninguém. Desci do ônibus, lanterna na mão, procurando por alguém que pudesse precisar de ajuda. Mas o único que encontrei foi o silêncio e a neblina. Voltando ao ônibus, tentei retomar a viagem, mas o encontro me deixou inquieto. Durante o resto do trajeto, minha mente continuava voltando à figura de branco, me perguntando se tinha sido minha imaginação ou algo mais. Ao chegar a Saltillo, comentei o ocorrido com alguns colegas, e um deles empalideceu ao ouvir meu relato. Ele me contou que, anos atrás, uma mulher vestida de branco havia morrido exatamente nesse trecho de estrada e que, desde então, alguns motoristas relataram tê-la visto, especialmente em noites sem lua. Desde aquela noite, sempre que dirijo por essa rota, não consigo evitar sentir que algo ou alguém me observa da escuridão, esperando na neblina. Sou Cláudia e sou motorista de ônibus há mais de uma década, cobrindo principalmente rotas entre cidades do centro do México. Uma das experiências mais inquietantes que já tive aconteceu durante uma viagem noturna de Puebla, a cidade do México.
Era uma noite tranquila, e o ônibus levava poucos passageiros. Tudo transcorria normalmente até que, após uma parada em uma estação intermediária para que os passageiros pudessem esticar as pernas e comprar algo para comer, notei que um homem havia subido no ônibus e se sentado na parte traseira. Não me lembrava de tê-lo visto antes da parada, mas presumi que ele deveria ter subido enquanto eu atendia outro passageiro. À medida que a noite avançava, percebi que o homem nunca se levantava nem parecia interagir com os outros passageiros. Algo na presença dele me fazia sentir desconfortável e me gerava uma sensação que eu não conseguia afastar. À medida que nos aproximávamos da cidade do México, decidi fazer um recenseamento dos passageiros para garantir que todos descessem em suas respectivas paradas. Quando chegamos ao destino final e todos os passageiros haviam desembarcado, dirigi-me à parte traseira do ônibus para me certificar de que ninguém havia ficado para trás. Para minha surpresa, o assento onde eu tinha visto o homem estava vazio, mas o mais inquietante foi que o assento estava frio, como se ninguém tivesse se sentado ali durante toda a viagem. Perguntei aos outros passageiros durante o desembarque se tinham visto o homem que estava sentado no fundo, mas ninguém se lembrava de tê-lo visto naquela noite. Enquanto revisava o ônibus, encontrei uma carteira no chão perto do assento vazio. Dentro, havia uma identificação que pertencia a um homem que havia desaparecido nessa mesma rota anos atrás e cujo corpo nunca foi encontrado. Relatei a descoberta à polícia e eles se encarregaram de investigar, mas nunca se soube mais sobre o caso. Desde então, sempre verifico 2 vezes meus passageiros e o ônibus antes e depois de cada rota, esperando não ter outro encontro como esse. Meu nome é Gustavo e sou motorista de longa distância há quase 2 décadas. A história que vou compartilhar aconteceu em uma rota que frequento entre Guadalajara e Nayarit, um caminho que atravessa algumas das áreas mais remotas e, segundo alguns, assombradas do país. Era uma noite de chuva torrencial, o que não é raro para a estação, mas naquela ocasião, a intensidade da chuva tornava quase impossível ver a estrada. Mantinha a velocidade baixa e estava especialmente atento, sabendo que nessas condições os riscos de acidente aumentam significativamente. À medida que avançava, notei uma figura à beira da estrada. A princípio pensei que pudesse ser um animal ou um arbusto movido pelo vento, mas à medida que me aproximava, a silhueta se definia mais claramente como a de uma pessoa. Isso me alarmou. Não é comum encontrar alguém andando ao lado da estrada, ainda mais em uma tempestade como aquela. Decidi parar, pensando que poderia ser alguém em necessidade de ajuda. Liguei as luzes intermitentes e me aproximei da figura. Era um homem idoso, encharcado e tremendo. Ofereci-lhe para subir no ônibus e levá-lo até a cidade mais próxima, algo que ele aceitou com um murmúrio de agradecimento que mal pude ouvir sobre o barulho da chuva. Durante o trajeto, tentei conversar com ele para saber mais sobre sua situação, mas ele permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a frente. Ao chegar à cidade, parei sob um abrigo iluminado e indiquei que ele poderia descer ali. O homem assentiu, desceu do ônibus e, sem olhar para trás, começou a caminhar em direção à escuridão da cidade. Observei-o se afastar até que a chuva o fez desaparecer de minha vista. Fiquei pensando na estranheza da situação e, quando cheguei à rodoviária, comentei o ocorrido com alguns colegas. Para minha surpresa, eles me contaram que outros motoristas haviam relatado encontros semelhantes na mesma área, sempre em noites de tempestade. Alguns acreditam que é o espírito de um viajante que morreu nessa estrada há anos, tentando chegar ao seu destino. Desde então, toda vez que passo por essa estrada, especialmente em noites de chuva, me pergunto se vou encontrar aquele homem novamente, e espero que ele tenha encontrado seu caminho, seja neste mundo ou no outro.